Só apertar. Está gravando? 1, 2, 3, gravando. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 1. O tema da mensagem é aguentem firmes. Amém? Repita comigo, aguentem firmes. 1 Tessalonicenses 3, verso 1 diz assim: pelo que quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta em sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o nosso coração, fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Peço que o Senhor fale com você. Pai, eu quero te exaltar e te bendizer por essa mensagem, e que essa mensagem possa edificar os corações. Ó Deus, que cada um possa aguentar firme as provações e perseguições, sendo fiéis ao Senhor, mesmo diante, ó Deus, da desaprovação do mundo e da perseguição do mundo. Tira a fé, ó Deus, força da nossa fraqueza, e que nós possamos aguentar firmes até que o Senhor volte e arrebate a tua igreja. É o que eu oro, espero e peço em prol da tua igreja e em prol da minha vida, no nome de Jesus. Amém? Aguentem firme é o tema. Nos dois primeiros capítulos que nós estudamos anteriormente, o apóstolo Paulo ele mostrou duas coisas. No capítulo 1, ele mostrou como nasceu a igreja de Tessalonicenses. E no capítulo 2, ele mostrou como ele pastoreou a igreja. E agora, nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo ele ensina a igreja como a igreja ser madura na fé. Ele está ensinando a igreja a se manter firme, mesmo em meio às perseguições. Então esse capítulo gira em torno disso, porque no verso 8 diz que a firmeza da fé é o foco deste capítulo, porque o verso 8 diz assim: pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Então a firmeza na fé é o foco desse capítulo. Então Deus, quando Ele está falando comigo e com você neste capítulo, Ele está nos instruindo, nos exortando a manter a nossa vida firmes na fé do Senhor, mesmo diante das tribulações e perseguições que são normais na vida de um cristão. Porque a palavra-chave deste capítulo é confirmar. Por que confirmar? Porque o apóstolo Paulo ele estava sendo criticado, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo criticado, dizendo, as pessoas diziam que ele só foi lá, abriu a igreja e não tinha mais interesse pela igreja de Tessalônica, porque Paulo ele não estava em Tessalônica, ele abre a igreja e ele vai para outro lugar, e ele vai para a igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo aqui ele está sendo criticado, e quando ele escreve essa carta, ele está refutando aqueles que criticavam a sua vida, o seu ministério, e além de refutar esses críticos, o apóstolo Paulo ele demonstra o seu amor pela igreja. Então Paulo ele está refutando todo aquele que o perseguia,
ministério, por causa do evangelho pregado através dele. E não sei se você percebeu, no verso 1 existe uma palavra, diz assim: por isso, pelo que quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Essa palavra sozinho, no verso 1, significa abandonado. Então, quando Paulo fala que ele permaneceu sozinho em Atenas, ele está dizendo que ele foi abandonado, porque Paulo ele abriu mão da presença do seu companheiro, ele abriu mão da presença de Timóteo, porque ele queria ajudar a igreja de Tessalônica. Esse é o Cauã e amigo do Cauã. Deus abençoe eles também. Amém? Eles vão passar aqui, nós oramos pelos outros, nós oramos para eles. Está abençoado da mesma forma, em nome de Jesus. Amém? Então Paulo ele fala no verso 1 que ele ficou sozinho, ele abriu mão do seu companheiro, ele abriu mão daquele ajudador e cooperador que andava com ele, que era Timóteo, porque ele abriu mão da presença de Timóteo, porque ele queria cuidar da igreja de Tessalônica, ele queria apacentar, porque muitas vezes as pessoas só pregam a palavra para a pessoa se converter, e quando a pessoa se converte, ela não é ensinada, ela não é discipulada. Não era o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, além de ser um evangelista, ele era um pastor que cuidava das suas ovelhas, então ele sempre pensava mais na igreja do que em si mesmo. Por isso que Paulo, por mais que ele fosse impedido de ir à igreja de Tessalonicenses, ele enviou o seu amigo, ele enviou Timóteo para estar ajudando a igreja de Tessalonicenses. Paulo sempre se preocupava mais com a igreja do que em si mesmo. Em 2 Coríntios 12:15 diz assim: assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Então o apóstolo Paulo ele se desgastava, ele gastava tudo que ele tinha, e além dele gastar tudo que ele tinha em prol da igreja, ele se desgastava em prol da igreja. E é essa atitude que a igreja do Senhor tem que ter na face da terra. Nós temos que gastar todos os nossos esforços para que a igreja do Senhor possa crescer, para que os novos na fé possam permanecer firmes no Senhor, para que a fé deles possam ser confirmadas no Senhor. E eu quero te dizer que Deus escolheu a você, Ele escolheu a mim, para que outras pessoas possam não só conhecer, mas também se firmarem nas mãos e se prostrarem diante do Senhor. Porque muitas pessoas, elas passam a conhecer Jesus, mas com o passar do tempo elas vão se afastando. Um caso típico é Lucas capítulo 15, onde o filho pródigo, ele pede a herança de seu pai e vai embora. Então há muitos filhos pródigos que precisam ser resgatados à casa do Senhor. Então a gente pode ver aqui, nós vamos ver que Paulo, ele mostra alguns ministérios que ele realizou para ajudar a igreja de Tessalônica a permanecer firmes. E o primeiro ministério, a primeira coisa que o texto diz que Paulo fez, foi que ele enviou um colaborador. Leia comigo no verso 1 até o 5. Pelo que, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então, Timóteo, ele foi enviado a Tessalônica para ajudar a igreja na ausência de Paulo. Paulo enviou Timóteo para que Timóteo pudesse encorajar aquela igreja. E nós temos que entender que homens de Deus precisam de parceiros de ministério. Se você olhar para a história da Bíblia, Paulo tinha Timóteo, Josué tinha Caleb, Moisés tinha Josué, depois veio Caleb. Qual outro mais? Elias tinha Eliseu. E assim
assim sucessivamente. Então, se você olhar para a história da Bíblia, os homens de Deus, eles nunca andaram sozinhos. Eclesiastes diz que é melhor ser dois do que um. Então é por isso que as pessoas, os homens de Deus, não há como realizar um ministério de uma forma solitária. Então, para você crescer com Deus, eu tenho falado aqui, ande com uma pessoa que sabe mais de Deus do que você. Porque se você andar com uma pessoa que sabe mais de Deus que você, ele vai te ensinar no dia a dia mais do que você já sabe. Então há trabalhos que nós gostaríamos de fazer na igreja, que eles serão feitos por outra pessoa, por um irmão ou por uma irmã. Porque imagine eu como pastor, eu não dou conta de fazer tudo. Eu não dou conta de ficar na mesa de som, não dou conta de pregar, não dou conta de cantar, eu não dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo. É por isso que os membros do corpo de Cristo, segundo 1 Coríntios capítulo 12, ele tem que se ajudar mutuamente. Então nós somos um corpo, mas o corpo tem vários membros e cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. Por isso que Paulo enviou Timóteo, porque ele sabia que ele não poderia estar em Tessalônica, mas ele não poderia deixar a igreja de Tessalônica morrer. A igreja de Tessalônica precisava ser apacentada, precisava ser consolidada na fé. Por isso que Paulo ele envia Timóteo para que Timóteo pudesse ajudar a igreja na ausência do apóstolo Paulo. Então eu quero te dizer que eu, como pastor, eu preciso de parceiros no meu ministério. Eu preciso de você. Você é indispensável para o meu ministério. E você não tem como o meu ministério crescer e fluir se eu não tiver a sua ajuda. Porque nós temos que aprender que é melhor ser dois do que um. Então é isso que eu tenho enfatizado, que Deus tem enfatizado desde quando nós estudamos esse capítulo 1 de Tessalonicenses até o 3, que a igreja de Deus ela precisa crescer, mas ela não vai crescer sozinha, só com uma pessoa. Se você olhar a palavra de Deus, Jesus chamou os 12 pregou para outros, para 70 e outras pessoas vieram através dos 12. Então nós temos que ser multiplicadores. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Nós temos que nos ajudar mutuamente uns aos outros. Amém? Então eu quero deixar para você, se você achava que a igreja não precisa de você, a Bíblia diz em 1 Coríntios que a mão pode dizer para o pé que não precisa dele. Então você é importante para essa igreja e você é importante muito mais para a obra de Cristo. Amém? Se dispõe, exerça o seu papel enquanto é tempo, enquanto o Senhor não começa a puxar a sua orelha. Porque o apóstolo Paulo diz assim: a mim foi imposta esta obrigação. E ele diz assim: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então eu digo para você: ai de você, ai de mim, se eu e você não nos dispomos nas mãos do Senhor. Amém? Quando nós não dispomos nas mãos do Senhor, portas se fecham, situações se avolumam de tal forma onde nós temos que nos prostrar. É só olhar para a história de Jonas. Nós sabemos o contexto e sabemos tudo o que aconteceu. Então nós vamos ver aqui que a preocupação, fatos que mostram que o coração de Paulo era o coração de um pastor, porque ele envia um colaborador. Por que ele envia um colaborador? Por que ele envia Timóteo? Nós podemos ver que ele envia Timóteo porque Paulo se preocupava com a igreja. Ele estava preocupado pela igreja, o que estava acontecendo com a igreja. A expressão pelo que, no início do capítulo, mostra o amor de Paulo pelos cristãos. Como eu disse, Paulo não era só um evangelista. O evangelista é aquele que evangeliza, prega a palavra, o Espírito Santo produz o arrependimento no coração do ouvinte, o ouvinte se converte. Mas o evangelista, muitas das vezes, ele vai em um determinado lugar, igual o meu filho Mateus, e a igreja que ele vai cooperar. Eles vão a um determinado lugar pregar a palavra, só que eles não vão ficar lá. Então é necessário que tenha um Timóteo lá para apacentar aquelas ovelhas que vão ouvir a palavra e certamente irão se converter à palavra. Então Paulo ele não era um evangelista, simplesmente ele também era um pastor. Ele preferiu ficar abandonado a abandonar as suas ovelhas. Ele prefere ficar sozinho em Atenas, onde ele estava, e ele envia Timóteo. Tamanha preocupação que ele estava. Ele não se preocupava com o seu bem-estar próprio, natural. Ele preocupava com o bem-estar do seu rebanho. Muitas das vezes o pastor ele tem essa função. Ele não se preocupa muitas das vezes com si próprio.
próprio, ele se preocupa mais com as outras pessoas. Eu digo para você que o pastor é como se fosse um pai. No capítulo 2 diz que o ministério do apóstolo Paulo era como se fosse um papel de um pai e um papel de uma mãe, que se abdicam, que renunciam à sua própria vontade em favor de outras pessoas. Esse era o apóstolo Paulo, e ele estava até disposto a adiar a sua ida para o céu, porque ele se preocupava com Tessalônica. Então nós temos que nos preocupar com a obra do Senhor. Nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão perdidas. Nosso coração tem que chorar quando vê alguém que está perdido e desviado do caminho do Senhor. Antes de começar o culto, veio uma irmã aqui, conhecida nossa há muito tempo, desde o tempo de infância. Ela veio aqui desviada dos caminhos do Senhor, nas drogas, e ela vive aí perambulando pelo centro da cidade, com a vida totalmente perdida. Então, quando nós ficarmos sabendo desse tipo de coisa, nosso coração tem que doer, nosso coração tem que se entristecer, porque nós conhecemos um Deus poderoso que é capaz de mudar essa situação. Amém? Então, Paulo enviou um colaborador porque ele se preocupava com a igreja. E depois Paulo ele fala do caráter de Timóteo, o verso 2, preste atenção no verso 2. E assim enviamos, vem comigo, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Assim enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Então Paulo ele fala do caráter de Timóteo. Paulo não enviou qualquer um. Paulo ele enviou Timóteo. Timóteo, se você perceber, ele era crente, ele era convertido, porque Paulo chama Timóteo de nosso irmão. Então Timóteo ele tinha um caráter aprovado diante de Deus e diante dos homens. Nós temos que ter um caráter aprovado diante de Deus e principalmente diante dos homens e principalmente diante de Deus, porque Paulo lá em 2 Timóteo ele diz assim: procure se apresentar como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus e não tem do que se envergonhar. Então nós temos que ser obreiros aprovados por Deus, e a gente pode ver que Timóteo era crente. Paulo está falando do caráter dele. Então nem todos estão preparados para fortalecer outros na fé. Paulo enviou uma pessoa que já era fortalecido na fé para fortalecer outras pessoas na fé. Sabe qual é o ideal? O ideal é que um cristão que é maduro ajude aquele que é mais novo a se firmar em Cristo Jesus. Esse é o papel meu e você, que já, eu sempre digo aqui, que aquele que tem mais de 3 anos de crente, 4 anos de crente, ele tem que estar apto para ensinar outra pessoa nos caminhos do Senhor. Porque quando ele sai dos 3, 4 anos de conversão, ele já saiu do tempo da primeira infância. Ele já tem que aprender a andar sozinho e ensinar outras pessoas nos caminhos do Senhor. Mas infelizmente, como eu tenho lido esse versículo aqui rotineiramente, ao invés de alguns crescer, eles regridem na fé. Ao invés de ensinar outras pessoas, eles precisam ser ensinados novamente. Então tem muitas pessoas que ao invés de estar ensinando, ele precisa ser ensinado novamente. Ao invés de crescer na fé, ele regrediu na fé. Ele não dá fruto, o fruto dele não permaneceu, porque ele adquiriu conhecimento, mas ele deixou com que o conhecimento se esvaísse. Tem uma frase aqui mais à frente que diz assim, que a fé é igual um músculo. Se ela não for exercitada, ela não vai crescer. Então, o dom que você recebeu, se ele não for exercitado, ele não vai ser melhorado, ele não vai ser aperfeiçoado. Porque hoje eu tenho facilidade de pregar a palavra, mas anteriormente eu não tinha facilidade de pregar a palavra. Por que eu tenho mais tranquilidade e mais facilidade para pregar a palavra? Porque todo dia praticamente eu prego a palavra. Então eu não tenho medo mais do público. Para mim, se a igreja estiver cheia, eu acho melhor. Então nós temos que exercitar o dom que o Senhor nosso Deus nos deu, porque muitas pessoas, ao invés de crescer, elas estão regredindo. Ao invés de frutificar, elas estão morrendo espiritualmente. É isso que Paulo, por isso
Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu vi numa frase de um pregador, que diz assim: você gostaria de ser o seu pastor? Gostaria? Você gostaria de ser o seu pastor? Pense nisso. Então, muitas pessoas precisam ser cuidadas e querem cuidar de outras pessoas. Há pastores, há pessoas que não são convertidas e pregam para os outros serem salvos. Então o apóstolo Paulo enviou Timóteo. Então nós não podemos levar o povo a buscar Deus se nós mesmos não temos intimidade com Deus. Como que eu vou falar de Deus se eu não tenho intimidade com Deus? Como que não é possível conduzir outros a lugares por onde eu não passei? Então não é possível você conduzir alguém a um lugar por onde você não passou. Não tem como você e eu compartilharmos alguma coisa que nós não temos. Paulo confiava em Timóteo. Paulo sabia que Timóteo tinha experiência com Deus, tinha conhecimento por Deus e, acima de tudo, tinha amor por almas. Então, é por isso que Paulo aqui ele fala de Timóteo, nosso irmão. Ele era crente, ele era convertido, ele tinha um caráter aprovado. Amém? Então, nós temos que ter a mesma coisa que Timóteo teve. Depois de Timóteo, Paulo também fala sobre Timóteo, verso 2, a parte B. Preste atenção, vou começar da parte A. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Outra coisa importante em Timóteo: Timóteo era um obreiro que era servo. A Bíblia diz, a palavra ministro vem do grego diáconos, que significa servo. Timóteo tinha uma mentalidade de servo. Timóteo não tinha medo de trabalhar. Timóteo, onde Paulo mandava ele ia. Hoje há muitas pessoas, muitos cristãos que são preguiçosos. Muitas pessoas não estão dispostas a trabalhar na obra do Senhor. Quando se fala em trabalhar na obra do Senhor, muitas pessoas arrumam desculpas, mil desculpas, para não se trabalhar na obra do Senhor. Então, Timóteo era pronto para doar a sua vida. Ele tinha paciência com os novos convertidos. E Timóteo era um obreiro que encorajava outras pessoas, porque ele foi com o propósito. A missão de Timóteo era encorajar, era chegar a detectar as fraquezas, as debilidades da igreja e encorajar a igreja. Então nós temos que ter essa mentalidade de servo. Nós somos ministros do Senhor. Jesus diz que é melhor dar do que receber. Se você olhar a matemática de Deus, é totalmente loucura, paradoxal a matemática de Deus. Ele diz que o maior é o que serve, é melhor dar do que receber. Então, para você crescer no seu ministério, você vai ter que aprender a servir. Você e eu temos que aprender a estar prontos, qualquer dia, qualquer hora e em qualquer lugar, para servir as pessoas. Mas nós gostamos de ganhar presente, não é? Quem gosta de ganhar presente? Não é verdade? Jesus disse que é melhor dar presente. Nós gostamos de ser servidos, não gostamos? Jesus disse que maior é o que serve. Então a matemática de Deus é contrária àquilo que nós achamos para nós. É por isso que muitas pessoas elas não entendem Deus e não aceitam o agir de Deus, porque Deus ele é loucura aos olhos humanos. Então Timóteo era um obreiro que era servo. Pergunta para o seu irmão: você está pronto para servir? Está pronto para servir a Deus? Será se está? Como eu conto aquela história, você vai lembrar dela. Deus sempre nos chama para servi-lo a hora que nós não queremos, a hora que nós nem imaginamos. É ou não é? Eu conto sempre a história que eu fiquei, foi um dia muito cansativo, e eu cheguei em casa, tomei um belo banho, depois comi jantei, deitei no sofá e pensei comigo: agora eu vou descansar, vou ficar tranquilo aqui. Quando eu penso isso, o telefone toca. Pastor, o que foi? Pensei, o telefone tocou, lá vem serviço. O telefone do pastor é assim, é igual médico, ele não pode desligar o telefone não, tem que atender todo mundo a qualquer hora e não importa. Aí meu telefone toca e eu falei: pois não. E era
estou no hospital internado, o senhor pode vir aqui fazer uma oração para mim? Eu, mais do que pronto, vesti minha roupa, já tinha tomado banho, entrei no carro e fui. O hospital é aquele ali perto do bombeiro. Tem uma pracinha ali atrás do bombeiro, ali, tem a Jordânia, tem um hospital ali atrás dessa pracinha. Eu cheguei lá, eram umas 8, 9 horas da noite. Estava fechado, obviamente, o hospital. O porteiro veio e abriu, vinha aqui orar pela fulana de tal. Não, você não pode entrar, não. Não era de visita. Não, eu sou pastor dela, ela me ligou, eu quero entrar rapidinho, 10 minutos eu vou lá e volto. Não, você não pode, não. Aí eu insisti umas vezes com um rapaz, ele não me deixou. Eu peguei, entrei no carro, liguei para ela, falei, fulana, eu não posso não deixar eu entrar, não. Aí ela disse assim, não precisa mais não, pastor, já saiu. Dá vontade de você entrar dentro do hospital e falar, agora eu vou orar com você. Você vai ficar doente, depois Jesus vai te curar. Então, servir a Deus vai ser só na hora que você não quer. Servir a Deus vai te exigir renúncia, vai exigir dedicação da sua parte. Você vai ter que estar preparado. É o que eu estou falando, eu vou fazer uma cirurgia, os que vão ficar vão ter que estar preparados. Ser servo, está disposto. Servo ele não faz a hora que ele quer. Muitas pessoas dizem que a obra de Deus é para, como é que fala? Voluntária. Que a obra de Deus é voluntária. Olha Jonas servindo a Deus voluntariamente. Olha Paulo servindo a Deus voluntariamente. Olha o pastor Wellington servindo a Deus voluntariamente. A obra não é para voluntário, irmão. A obra é para quem é chamado. Sabe por que não é para voluntário? Porque quem é voluntário ele faz quando quer e quando pode, não é? Agora, quem é chamado de Deus, por mais que ele tente, Deus vai achar ele. Não vai achar? Então você não é voluntário, você é chamado. Ah, pastor, eu não sou chamado não. Jeremias 1 diz assim, antes que você nascesse no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido. João capítulo 15 diz assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, para que vocês fossem e dessem fruto, e que esse fruto permaneça. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você não é voluntário, não é quando você quer, é quando Deus te chamar, e Deus está te chamando. Amém. Tessalonicenses está batendo em nós, não está? Desde o primeiro capítulo, ele está doendo a alma, porque fala de igreja, fala de ministério. Então, Timóteo era um obreiro que era servo, ministro do Evangelho. Depois, Paulo, ele começa a falar, ele fala de Timóteo, fala do caráter de Timóteo, fala que ele era um obreiro que era servo, e depois Paulo começa a falar das tribulações que a igreja passava. Leia comigo do verso 3 ao 5 do capítulo 3 de Tessalonicenses. As tribulações que a igreja passava. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Olha para que Paulo está falando aqui. Nós somos designados para a tribulação. É o que a Bíblia está dizendo. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. E Paulo mostra 3 verdades sobre as tribulações que atingem a igreja. As tribulações fazem parte da agenda de Deus. Diga amém. Amém. Para o crente tem uma agenda marcada para a tribulação. Ai, pastor, mais uma faz parte do Evangelho, porque as tribulações elas não são acidentes, é algo normal na vida do cristão. Ah, eu não aceito. Será se Paulo aceitava? Será se Paulo brigava? Porque temos que esperar sofrer por amor a Cristo. Olha, irmãos, a perseguição não é algo estranho para o servo de Deus. Olha o que diz 1 Pedro 4,12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar como se algo estranho lhes
estivesse acontecendo. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Eu falei para o meu filho Mateus, prepara, porque a partir do momento que você se dispõe a fazer alguma coisa para o Senhor, é mexer em caixa de marihuana. Vai levantar tudo e todos contra você. E ele presenciou já na escola dele. Ele disse que comprava bombom, chocolate de uma menina que queria arrecadar dinheiro para fazer cirurgia no cachorro dela. E ele de bom grado ajudou várias vezes comprando bombom. Aí ele chegou nela e disse assim: agora eu que vou vender bombom na igreja, na escola, porque eu quero ir fazer missão. A menina brigou com ele. A menina xingou ele. Quando estava do lado dela, estava bom. Mas não estava perseguindo por causa do Mateus e da decisão dele vender bombom na escola. É porque ele está fazendo e quer fazer alguma coisa para Deus. Então, meu querido, minha querida, as perseguições, elas fortalecem a nossa fé. E Paulo, se você prestou atenção, ele alertou a igreja de que não teria como fugir das provações. O verso 4 diz assim: quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Nós somos perseguidos porque nós não somos deste mundo, nós somos chamados do mundo. Nós somos perseguidos porque nós não amamos o mundo, porque nós não somos amigos do mundo. Nós somos perseguidos porque nós não nos conformamos com o mundo, e por isso o mundo nos odeia. É por isso que nós somos perseguidos, porque eu e você não nos conformamos com o mundo, nós não nos adequamos ao mundo. A Bíblia diz que luz não tem comunhão com as trevas. É por isso que as pessoas nos odeiam, é por isso que as pessoas nos perseguem e vão continuar nos perseguindo, porque a nossa vida expõe e denuncia o pecado do mundo. Porque quando você propõe no seu coração andar em santidade, as outras pessoas vão ficar inquietas e vão dizer: mas por que você não vai? Por que você não faz? Então a vida nossa expõe e denuncia os pecados do mundo, por isso nós somos odiados pelo mundo. João 15:19 diz assim: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, tribulação na vida do crente faz parte da agenda de Deus. Essa semana tem agenda para você. Aí você pode dizer assim: está amarrado, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, essa perseguição, essa privação não vem do diabo, não. É Deus que nos põe nela para provar a nossa fé, porque uma fé que não é digna de confiança não serve para nada. Como Deus vai confiar em uma pessoa que murmura no meio da tribulação e da perseguição? É o que eu sempre falo aqui: a provação serve para tirar o melhor de nós, a tentação serve para tirar o pior de nós. Então provação é para isso, para provar a nossa fé, porque nós temos que esperar sofrer por amor a Cristo. Filipenses diz aqui, 1:29. Filipenses 1:29 diz assim: por isso a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Privilégio. Fala para o seu irmão assim: você tem o privilégio de sofrer por Cristo. Vou ler de novo, é magnífica a palavra de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. É um privilégio, irmão. Sofrer por amor a Cristo é privilégio, é honra. Você pode não entender, mas a Bíblia diz que é privilégio e que é honra. Então as tribulações, elas são parte da agenda cristã e elas provam que Deus nos ama. O verso 3 também diz que as tribulações trazem inquietação à igreja. Diz assim, verso 3: para que ninguém fique inquieto por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Então, quando eu e você, como igreja,
deixamos de olhar para a vida segundo a palavra de Deus, nós como igreja vamos ficar inquietos e desanimados. Se você está inquieta, sua alma está inquieta, se você está desanimado, é porque você deixou de olhar as coisas segundo a ótica de Deus, segundo o que é a palavra de Deus. Porque o termo inquietar do verso 3, isso aqui, você tem que prestar atenção nisso aqui. O termo inquietar no verso 3 significa sacudir a cauda, bajular. A ideia que o apóstolo Paulo está passando aqui nas entrelinhas é que o inimigo, com frequência, ele lisonjeia o cristão para fazer o cristão se desviar dos caminhos do Senhor. Porque Satanás disse a Eva que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus. E ela caiu na conversa fiada do diabo. Ela caiu na lisonja. O que é lisonja? É uma forma de mentira. Lisonja é quando é dizer uma coisa com os lábios, mas o coração está dizendo outra. E o diabo, a gente pode ver que Satanás ele é mais perigoso quando ele bajula do que quando ele mostra a sua ira. Você acha que o diabo vai aparecer para uma pessoa como verdadeiramente ele é? Como vamos dizer, como eu sempre digo, como Hollywood o mostra, como as festas de fantasia mostram, porque a fantasia de diabinho que alguns usam é chifrinho, tridente, rabinho para trás. Você acha que ele vai aparecer em uma pessoa como verdadeiramente ele é? Não, ele vai aparecer com lisonja, ele vai aparecer com mentira, com engano, bajulando aquela pessoa. Foi isso que aconteceu com Eva. Ele não apareceu como ele era, ele se apareceu através de um animal que era a serpente. Então a gente pode ver que Satanás é especialista em estratégias para persuadir a mim e a você como cristão a abandonar a Deus. Ele é estrategista. As tribulações que passamos visam o nosso crescimento, como eu acabei de falar, mas Satanás ele usa as tribulações para nos destruir. Então por isso que Paulo eu estava pregando Tiago, mas toda hora vem Tiago na minha boca, é Paulo, tem que pôr o nome de Paulo na boca. É por isso que o diabo ele queria, o propósito do diabo na igreja de Tessalônica era que a igreja voltasse ao paganismo, voltasse a adorar outros deuses, e Timóteo foi enviado exatamente para isso, para impedir que a bajulação do diabo em meio à perseguição tivesse êxito. Ele foi enviado para lá para isso. Então é a fé que vai manter a minha e você firme. Se o inimigo te atacar, é a fé que vai te fortalecer. É a fé que faz com que eu e você não sejamos derrotados. 1 João 5,4 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quer vencer o mundo? Fé. O justo viverá da fé. Nós temos que aprender a ter fé, e nós não podemos cair na bajulação, na lisonja do diabo, porque quando nós passamos por privações, perseguições, nós sempre ouvimos um buchicho do diabo no nosso ouvido, dizendo: você está orando, nada acontecendo, você está indo para a igreja, quanto mais você vai para a igreja, mais a coisa fica difícil. Você lê essa Bíblia e não acontece nada. Não é isso que vem à nossa mente? Você está orando, tem tanto tempo e nada aconteceu, pelo contrário, só piorou, não é? Aí quando isso desce para o coração, vem a murmuração: Deus, eu oro e nada acontece. Deus, eu vou para a igreja e faço campanha e nada acontece. Eu vou para o mundo e nada acontece. Eu oro e nada acontece, porque caiu na lisonja do diabo, na bajulação do diabo. É por isso que Paulo em Efésios 6 Deus separou uma parte especial da armadura, que é o capacete da salvação, para proteger o nosso pensamento. Filipenses 4,8 diz: tudo que é bom, tudo que é puro, se alguma coisa de virtude nisso pensar. Então, se você prestar atenção nos seus pensamentos, você não vai cair na lisonja, na bajulação, no engano, na mentira do diabo. Por isso que Timóteo teve que ser enviado, porque se ele não fosse enviado a Tessalônica, a igreja de Tessalônica, que era recém-convertida, recém-criada, recém-fundada, cairia na bajulação do diabo e voltaria ao paganismo novamente. É por isso que um novo convertido, ele tem que ser acompanhado de perto. Ele tem que ser acompanhado de perto, porque ele não sabe andar sozinho. Ele é uma criança, ele é um bebê espiritual.
E cabe a você cuidar dos bebês espiritual. E cuidar de bebê dá trabalho. Tá? Quem aqui já teve filho sabe. Dá trabalho ou não dá? Ele chora, ele pede comida toda hora. É ou não é? Ele reclama. Não é? Tudo que você faz para ele às vezes não está bom. E ajudar um novo convertido, muitas vezes você vai ter que ir na casa dele, ficar ligando para ele. Você não pode, se ele não quer vir, você fala assim, você vai lá na casa dele buscar ele. Então dá trabalho, mas é recompensador. Porque senão, se eu não tivesse uma pessoa que tivesse cuidado de mim quando eu era novo convertido, eu não estaria aqui pregando a palavra. Amém? Então ajude aqueles que são fracos na fé, aqueles que são iniciantes na fé. Isso cabe a quem conhece mais a palavra. E o nosso horário vai, porque a Vanessa levantou. Falta 10 minutos. Mas vamos lá, tem que dar tempo. Eu estou na página 5, falta mais 3, são 8. Vai ter que dar tempo. Domingo passado eu não deu conta. Não deu tempo. Paulo, ele fala de Timóteo, depois ele fala das tribulações que a igreja passava. Agora do verso 6 ao 8, Paulo recebeu boas notícias da igreja que consolaram o seu coração. Vamos ler o verso 6 ao 8. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Então, do verso 6 ao 8, Paulo ele está recebendo as notícias de Timóteo que foi enviado, porque Timóteo encontra Paulo na cidade de Corinto, e as notícias a Paulo foram de que as coisas iam bem na cidade de Tessalônica. É bom receber boa notícia, não é? Quem gosta de receber boa notícia? Amém? Eu espero que essa semana, esse mês, esse ano, seja um mês, uma semana de boas notícias para você e para mim. Amém? Porque elas são como remédio na hora da dor. Quando a pessoa está com dor, ela recebe um remédio e ela se alegra. Assim são as boas notícias, e Paulo se alegrou com as boas notícias. Certa vez eu orei a Deus e falei assim: oh Deus, tem uma boa notícia hoje. Aí quando eu terminei de orar, bateu um motoqueiro lá na porta de casa, lá em Aparecida. O senhor mora aqui? Eu mesmo. Eu vim aqui cobrar do senhor um negócio que o senhor comprou lá e não pagou. Não foi uma boa notícia, mas Deus assim quis. Amém? Vamos ver quais foram essas boas notícias que Paulo recebeu. No verso 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias. Quais foram as boas notícias a respeito do quê? Da fé e do amor que vocês têm. Então, boas notícias da relação. Paulo recebeu boas notícias da relação dos crentes com Deus e com o apóstolo Paulo. Porque Timóteo trouxe essa notícia sobre a fé e sobre o amor que os cristãos tinham. Eles estavam firmes na fé e tinham amor uns pelos outros, mesmo diante da perseguição. Eles continuavam tendo fé e tinham amor uns pelos outros. Eles viviam em amor, e as provações, ao invés de destruir essa igreja, fortaleceu ainda mais essa igreja. Ao invés de separar essa igreja, uniu ainda mais essa igreja. E eu escrevi aqui: a maior alegria de um pastor é receber notícia dos filhos na fé que ainda estão firmes na fé. É a melhor notícia que um pastor pode receber. É receber uma notícia de uma pessoa que ele ensinou e ainda hoje ele continua firme na fé. Eu vejo o meu pastor, meu antigo pastor, pastor Isnei, antigo não, meu pastor ainda. Eu imagino que ele deve se alegrar muito, porque apesar das lutas, perseguições e sofrimento que o ministério dele passou e sofreu, o ministério dele frutificou. Eu vou contar aqui por alto: eu, Damião, Adriano, Júnior, Carlos, Danilo.
6 pastores saíram através do ministério dele. 6 pastores. Então, a maior alegria de um pastor é isso, é ficar sabendo, receber notícia de uma pessoa que passou no ministério dele e ainda permanece na fé. Mas a maior tristeza é você ficar um pastor saber da notícia de um que passou no caminho dele, no ministério dele, e hoje está desviado. Eu conheço pessoas que passaram no meu ministério, que pregavam a palavra, hoje não pregam mais, estão desviados, que eram casados, separados, e a vida está totalmente destruída. Então, eles tinham uma relação vertical e horizontal, de forma certa. As armadilhas do diabo não destruiu a igreja e não destruiu a reputação de Paulo, porque Paulo estava sendo acusado de abrir a igreja e largar a igreja. Então, quando ele recebe essa notícia sobre a fé e o amor que eles tinham um pelo outro, e em Deus ele se alegra. Outra coisa, outra boa notícia, verso 7: as boas notícias trouxeram ânimo a Paulo em meio às suas lutas. Olha o que diz o verso 7: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Então Paulo estava em Corinto e ele enfrentava perseguição, tribulação, e essas boas notícias trouxe consolo para ele, trouxe consolo ao coração dele. E Paulo aqui, ele abre a sua alma, ele mostra as suas carências emocionais diante das boas notícias. Por que carência emocional? Porque Paulo não era um super-homem, Paulo não era um super-crente. Então ele tinha sentimentos e ele também tinha necessidade de ser consolado pelos outros. Ele também precisava ser encorajado. É isso que vocês têm que entender. O líder que precisa também ser encorajado, porque o líder enfrenta todo tipo de ataque na família, no casamento, na criação dos filhos, na finança, e muitas das vezes as pessoas pensam que é só o pastor que tem que consolar, só o pastor, só o líder que tem que encorajar. Não, é uma via de mão dupla. Muitas pessoas pensam que é só o pastor que tem que ir na casa dos irmãos, e ainda quando eu não vou, reclamo. Mas eu vejo ninguém vai na minha casa. Virgínia vai, Dona Sandra vai. Então é uma via de mão dupla, porque Paulo ele tinha sentimento. Olha o que ele diz no verso 7: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Ele se animou. Então de vez em quando você pode chegar no pé e falar assim: ó pastor, estava orando o Senhor, fica firme aí, não desiste não, desanima não, eu sei que é difícil, mas Deus está contigo. Isso para o pastor, para quem prega, para quem está à frente da obra, isso é uma maravilha, irmão, porque quando os líderes são encorajados, ele vai enfrentar com coragem qualquer situação. Eu me alegrei muito quando eu preguei 1 Tessalonicenses capítulo 1, e foi uma bronca federal, não foi? Quem estava aqui sabe, foi daquela, foi do começo ao fim. E os irmãos chegou e pensei: meu Deus, vou mandar todo mundo embora, que essa pregação, que essa mensagem, todo mundo vai embora, porque eu já tive uma turma aqui que se você pregasse puxando a orelha, eles iam embora. Não era uma turma na fé. Eu até parei de fazer reunião, porque toda vez que eu fazia reunião, eu estava puxando a orelha e ia 2, 3 embora. Aí eu falei: não vou fazer mais não. Aí eu preguei em Tessalonicenses capítulo 1, e foi aquela bronca mesmo, brava, e acabou o culto, todo mundo veio me abraçar: pastor, muito obrigado. Pastor, eu quero te agradecer. Eu falei: foi bom, vou continuar puxando a orelha. Amém? Então, os líderes também precisam ser encorajados. As boas notícias trouxeram ânimo em meio à luta de Paulo. Amém? Então, de vez em quando você fala assim: pastor, Deus te abençoe. Amém? Você não tem medo de mim, não. Mas agora que eu estou magrinho. Ó, essa camisa aqui eu não tinha muito tempo que eu não vestia ela. Eu tinha que falar, gente. Eu tinha que falar, eu achei uma brecha na pregação. Amém. Essa calça e essa camisa aqui, irmão, pegaram ela em punho. São
ele escreve da seguinte forma: pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Então as boas notícias revitalizaram, deram ânimo para Paulo continuar na obra, porque a firmeza na fé dessa igreja trouxe alento ao coração de Paulo. Aí, como eu gosto de um dicionário, eu fui procurar o que é alento no dicionário. Alento é força para respirar, é fôlego, é respiração, é força ou vontade para realizar algo, é ânimo, é coragem, é esforço, é vigor. Então, quando o apóstolo Paulo fica sabendo das boas notícias através de Timóteo, ele diz assim: pois agora nós vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. O coração de Paulo voltou a ter novo ânimo, voltou a ter novo fôlego. Eu sempre costumo brincar aqui que é bom você ouvir assim, diz o Senhor. Não é? Não é bom ouvir? É igual flecha no alvo. Você entra angustiado, entristecido, e Deus te dá uma palavra específica ao seu coração, e você sai com o coração cheio de alento, você sai com força, você sai com ânimo, com fôlego. Aí você levanta a cabeça e diz: eu vou continuar, vou tentar de novo. Deus falou que está comigo, Deus falou que vai me abençoar, Deus falou que vai mudar a história da minha vida. Então hoje Deus está trazendo alento ao seu coração, para você enfrentar as lutas diárias da sua vida. Amém? Deus está trazendo alento ao nosso coração. Se você estava desanimado, se você estava entristecido, abatido, hoje Deus está trazendo boas notícias para você. Ele tem um projeto na sua vida, Ele tem um propósito na sua vida. O diabo não pode ir contra você, porque a Bíblia diz que nenhuma arma forjada ou preparada contra você vai prosperar. Nenhuma língua enganosa ou mentirosa que se levantar em juízo contra você vai prosperar, porque os seus anjos, diz a Bíblia, Deus dará ordem a seu respeito. Deus tem um propósito na sua vida. Então receba as boas notícias do Senhor sobre a sua vida. Eu vou correr aqui. Paulo para de falar sobre, ele recebe as boas notícias trazidas por Timóteo, e com essas notícias o que é que ele fez? Ele orou pela igreja. Verso 9 ao 13 nós terminamos. Ele orou pela igreja. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, prepare nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para que sejam irrepreensíveis em santidade diante de Deus e nosso Pai, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Então, a palavra de Deus e a oração, elas vão andar juntas, não tem como separar uma da outra. Paulo não pôde ir a Tessalônica, mas ele pôde orar por Tessalônica. Nós temos que aprender que a oração, ela não se limita a tempo e espaço. Através da sua oração você pode alcançar o mundo. Através da sua oração você pode orar para alguém que está lá do outro lado do mundo. Por isso que Tiago diz que a oração de um justo tem poder e tem eficácia. E a maior demonstração de amor por alguém é quando você ora por essa pessoa. Quer mostrar que você ama alguém? Ora por ela. Gaste tempo em oração por ela. Rasgue o seu coração diante de Deus e chore por essa pessoa. Aí você vai dar uma prova de amor por essa pessoa. E Paulo orou por 3 motivos por essa igreja. Primeiro motivo que Paulo orou, ele orou para que a igreja tivesse uma fé madura. Porque a nossa fé, ela tem que sempre estar sendo aumentada. Romanos 1,17 diz que nós vivemos de fé em fé. Então, alguns cristãos, eles ainda não estavam acreditando na volta de Cristo. E como eu disse, a fé é como um músculo, ela só vai se fortalecer com o exercício. Nós temos que exercitar a nossa fé. Tem gente que tem fé, mas exercita a fé.
E essa oração de Paulo para uma igreja madura foi ouvida por Deus. Em 2 Tessalonicenses, o verso 3, veio a resposta de Deus para Paulo: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. A oração de Paulo foi respondida. Ele orou para que a igreja crescesse em fé e fosse madura na fé. E ele disse: devemos dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Então Deus vai te responder. Olha para ele. Deus vai responder a oração sua. Deus vai começar a responder a oração dessa igreja. Eu creio, Deus vai começar a responder a nossa oração. Nós estamos orando e eu sempre digo o perigo de orar e Deus vai responder. Amém? Outra coisa que Paulo orou para que a igreja tivesse amor uns pelos outros, porque muitas vezes quando a gente passa por sofrimento, a gente fica meio egoísta, se preocupando só consigo mesmo, e nós temos que aprender que a igreja é uma família. Nós temos que construir ponte de amizade e não muralha que separa. Nós temos que entender que uma igreja que é dividida, ela nunca vai crescer. E graças a Deus nós somos unidos. Por que uma igreja dividida não cresce? Porque Jesus diz: o reino dividido não subsiste. Nós temos que nos unir, nós temos que nos ajudar. Amém? Então, vou pular aqui. Outra coisa que Paulo orou. Paulo orou para que a igreja permanecesse santa até a volta de Jesus. Olha o verso 13, leia comigo o verso 13. Que Ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então Paulo orou para que a igreja permanecesse santa, andasse em santidade, porque a volta de Cristo tem que nos motivar a andar em santidade. A volta de Cristo é uma alerta para eu e você manter uma vida de santidade, porque todos nós vamos prestar conta diante de um tribunal, o tribunal de Cristo, e por isso nós temos que andar em santidade. A Bíblia diz que quem aguarda a volta de Cristo, ele se purifica a si mesmo, ele se afasta, quer ver? 1 João 3,3: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como é. Se você tem esperança e aguarda a volta de Cristo, ande em santidade, por amor à sua alma, ande em santidade. Falar da volta de Cristo é algo muito sério. Nós temos que nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Evangelho envolve conversão, envolve deixar de ser, deixar de fazer, deixar de ir. Nós temos que entender isso. Criatura nova nós somos, coisas velhas ficaram para trás. Santidade não é externa, mas é uma vida vivida na presença de Deus. A santidade não é medida por gestos, rituais ou cerimônias externas, porque os fariseus eles tinham ritos externos, mas viviam na impureza. Deus não está procurando algo externo. Não adianta cobrir dos pés à cabeça o corpo, se o coração não estiver perto do Senhor. Deus procura a verdade no íntimo. Então, para fechar o capítulo 3, a igreja se fortaleceu, Paulo teve boas notícias, e a exortação de Paulo é: ande em santidade, porque Cristo vai voltar. Coloque-se de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a eles, a gente vai. Amém? Então aguenta firme. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu quero em nome de Jesus orar ao Senhor. Ó Deus, porque a tua igreja muitas das vezes passa por tribulações, essas tribulações muitas vezes inquietam a nossa alma, e muitas das vezes, ó Deus, muitas pessoas deixam de servir ao Senhor. Ó Deus, Paulo enviou Timóteo, ó Deus, para ajudar, que o Senhor ache Timóteos aqui no nosso meio. Ó Deus, que o Senhor levante pessoas, homens e mulheres, para serem, ó Deus, encorajadores como Timóteo fez. Ó Deus, em nome de Jesus, e que a tua igreja não caia, ó Deus, na bajulação do diabo, ó Deus, tentando, ó Deus, roubar o que o Senhor colocou no nosso coração. Que as boas notícias possam revitalizar o nosso coração e nos dar ânimo para continuar nessa caminhada da fé. Ó Deus, eu oro, se alguém estava aqui abatido, angustiado,